Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar, um programa que tem como objetivo maior proporcionar a você uma boa leitura. E hoje nós queremos destacar mais um livro importante para o nosso aprendizado. O nosso convidado de hoje é João Alberto Teodoro e ele nos traz Renúncia de uma Paixão, um livro que foi ditado pelo espírito Frei Antônio Maria. Bom, João, seja muito bem-vindo, né, ao nosso programa Repensar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, na nossa casa, Pois né, a gente sente, né, um orgulho tão grande em estar aqui. Eu fico muito feliz. Eu acho que é interessante, né, nós trazemos sempre convidados de fora, mas é muito bom, é muito agradável também trazer alguém que é companheiro nosso da casa, do Centro Espírita, enfim, da Fundação como um todo, né? É muito bom, é sempre, eu acho que é mais agradável falar daquilo que nós fazemos, né, do trabalho que nós temos aqui na casa, e é muito agradável mesmo. Bom, eu acredito que você já esteja conhecido no meio espírita, enfim, você não está trazendo para nós o seu primeiro livro, você já tem alguns livros, mas para o nosso programa você é a primeira vez que está aqui, então a gente queria saber um pouquinho de como foi o seu caminhar até o espiritismo, né, essa sua mediunidade, como você lida com a mediunidade, né? As pessoas têm uma certa curiosidade de saber se o médium sofre muito, como é que ele escreve, enfim. Fala um pouquinho de você, João. Bom, na realidade, eu já nasci espírita. Ah, isso é bom. Não, nasci espírita na maneira de falar. Porque eu nasci numa cidade do interior do estado de São Paulo, completamente católica. Certo. Né? Mas eu tinha a mediunidade de evidência, eu ouvia, eu tinha sonhos que se realizavam e eu era a coroinha do padre. Então você imagina o que eu sofri. Imagina. Eu sofri muito, porque as minhas dúvidas não eram sanadas por ele. Certo. Claro que ele não ia me dizer que aquilo era mediunidade. Sim. Né? Senão, como ficaria? E, na realidade, eu sofri muito, mas só foi ter um fim esse sofrimento quando eu vim para São Paulo. Tudo tem um porquê, né? Meu pai perdeu tudo e veio tentar a vida em São Paulo. E aqui a minha irmã começou a ter problemas epiléticos. E aí eles reviraram o Hospital das Clínicas e aí um médico do Hospital das Clínicas falou, o problema dela não é físico, deve ser espiritual, procure uma casa espírita. E foi aí que a doutrina começou a entrar na minha vida e na minha casa, na minha família, no caso. Mas eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo, principalmente do Livro dos Espíritos, né? Certo. Aí, tanto é que depois eu fui seguir a carreira militar, que eu sou militar da reserva hoje, eu fui seguir a carreira militar. Em Guaratinguetá foi a primeira vez que eu vi o Frei Antônio Maria, que é o meu mentor, que eu estava passando por uma dificuldade emocional muito grande, e eu pedi ajuda, né? E ele se apresentou a mim, e ali que foi o meu primeiro contato com ele, né? E aí a coisa começou a deslanchar. Só que eu vim trabalhar no Parque de São Paulo, que era uma das piores unidades da Força Aérea Brasileira. Então, uniu você recém-casado, você recém-formado numa unidade muito rigorosa, né? Digamos assim, Caxias, como se diz no nosso meio. Então, eu estava sofrendo muito. Aí eu fui, no dia do meu aniversário, no dia 13 de outubro de 1982, eu fui até a Casa André Luiz. Aí lá eu encontrei todas as respostas que eu fazia, as perguntas, né, que eu fazia ao padre, eu não tinha respostas, e ali eu encontrei. Cheguei e não saí mais. É interessante, João, que quando você fala, conheci Frei Antônio Maria, eu acho que vem para as pessoas, né, para aquelas que estudam e que querem, na verdade, tirar esses preconceitos que existem aí pelo mundo afora, o Frei que dita um livro, né, para um encarnado, ou seja, no título religioso que te faz melhor ou que mostra o que é o processo da vida, né? Exatamente, não é o rótulo religioso. Na realidade, você pode ser um médium em qualquer situação, em qualquer religião, e nós vemos aí grandes pessoas que às vezes se dizem não tenho religião, mas que são mais cristãos do que outras, ou então não tenho religião, não sou espírita, mas tenho uma mediunidade fantástica, né? Então, a mediunidade ela está em todos os cantos, vamos dizer assim, né? E no caso do Frei, ele se apresenta como Frei porque foi uma passagem na vida dele muito marcante. Mas ele já esteve também aqui no Brasil como escravo, como um preto velho no Vale do Paraíba. Muito bom, interessante isso.
Agora eu queria dar um recado para quem gosta das roupas sempre limpas e perfumadas, pagando um preço justo e ainda com respeito à natureza. Todo mundo, né? Até eu. Bom, eu estou falando de Tixan IP, um produto que eu uso e recomendo de olhos fechados. Tixan é a combinação perfeita da limpeza com perfumes deliciosos, preço justo e respeito pela natureza. Isso porque a fórmula de Tixan limpa profundamente, preservando as cores originais das roupas e os tecidos, além de respeitar a natureza e o seu bolso. Quem usa Tixan IP gosta, aprova e recomenda. Como eu disse, pode comprar e usar de olhos fechados. Vamos ver o comercial. Tixan IP, limpeza, deliciosos perfumes, preço justo e respeito pela natureza. Comecei a usar o Tixan, deixo branquinho e limpinha. Isso aqui é super importante para um mundo melhor. E aqui você consegue economizar também. O perfume, né? Na hora de passar, sobe aquele aroma. Pode usar de olhos fechados. Tixan IP, pode usar de olhos fechados, também em líquido. Estamos de volta, falando com o João Alberto Teodoro sobre o livro Renúncia de uma Paixão. Bom, João, você falou um pouquinho de você, agora vamos começar a falar do livro, né? Renúncia, o que é esse livro? Fala um pouquinho desse espírito que nós já comentamos, que é um freio, que para muitas pessoas deve até ser uma surpresa, né? Um freio ditando um livro espírita, né? Mas é interessante isso, e eu acho que isso também incentiva, estimula as pessoas a lerem para entenderem, conhecerem o que é o espiritismo, né? Mas vamos falar um pouquinho desse livro, João. Então, esse livro, na realidade, ele começou através de uma regressão. Eu costumava chegar na minha casa e fazer uma meditação. E numa dessas meditações que eu fiz, o Frei Antônio Maria me levou até um local, me mostrou uma família, tudo que estava acontecendo ali. E quando eu estava retornando para o meu corpo, ele sugeriu, anote tudo que você viu. E eu anotei. Depois, conversando com um amigo meu que conhece vários locais do mundo, eu perguntei a ele, o senhor conhece algum local parecido com isso? Ele falou, isso é Espanha. Eu falei, eu tinha certeza que era Espanha. Aí contei para ele, você teve uma regressão, na realidade. Né? E depois, nos trabalhos mediúnicos, aí o Frei veio e falou, João, agora nós vamos contar a história daqueles personagens da família Velázquez. Só que é interessante, Marizilda, porque ele me falou, ele fez um paralelo, Juan, quem era o Juan, e hoje quem é o Juan na minha vida. Diego, quem era o Diego e quem é o Diego hoje. Sebastião também. Então fez assim. Então a maioria dos personagens do livro estão hoje no meu dia a dia. Nossa, que maravilha. Na verdade é uma maravilha, mas ao mesmo tempo é uma preocupação a mais, porque você tem que lidar com essa informação, não é isso? É verdade, isso é verdade. Mas como eu estava falando contigo, o Juan, que eu fui descobrir depois quem era o Juan, eu tenho um irmão do coração. Não, você vai contar isso não, já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o João contando essa história interessante.